Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso querido canal Facebook. Aliás, hoje estamos só no YouTube, né? Não estamos no Facebook. Quero dar as boas-vindas a todos. Já chegando aqui a Rita Lima. Boa noite, Rita. Boa noite também a Celsa. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Tomara que hoje não dê nenhum problema, a gente consiga fazer a nossa live tranquilamente, né? Deus abençoe a cada um nessa noite. Isso aí, vamos chegando. Já tem aí nossa enquete. Enquete hoje é: você já participou de algum evento público em sua cidade, tipo Marcha para Jesus? Está empatado, hein? 50% sim, 50% não. Então vai votando aí na nossa enquete. Boa noite também a Luzia. Graça e paz, Luzia. Deus abençoe. Seja bem-vinda aqui no nosso canal. E aí está entrando o pessoal. Vamos chegando aqui, em nome de Jesus Cristo. Os nossas ovelhas online estão chegando aqui. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Aleluia. Graça e paz, Iris de Oliveira, Arisnete Figueiredo, Andréia Aguilar, sejam bem-vindos. Começando aqui a nossa live sobre jejum, live número 3. Hoje nós vamos meditar em Isaías 58. É um texto muito famoso no Velho Testamento a respeito do jejum. Então, lâmpada em cima da minha cabeça. Melhorou. Joseli Nascimento, paz do Senhor, Joseli, pastora Mônica, seja bem-vinda, pastora. Muito bem-vinda. Pastora Mônica, que sempre está conosco aqui nas lives, também nas conferências, Santa Geração, que foi uma bênção, né, pastora Mônica? Foi uma bênção, Conferência Santa Geração. A Eliane Alves, a Luzia, a missionária Geralda, Kelly Brito, seja bem-vinda, Kelly. Kelly é de Feira de Santana. Eu vou estar em Feira de Santana agora, no dia 30 de julho, para a Marcha para Jesus. Marcha para Jesus de Feira de Santana vai começar às 14h30, vai partir ali de frente da Caixa Econômica Federal para o percurso. Estarei em Feira de Santana com os irmãos. Seja bem-vinda, Angel Bakers. A Luísa já cumprimentei. O Delmiro Júnior, seja bem-vindo, Delmiro. Vamos lá, chegando aqui o pessoal para a gente começar o nosso estudo bíblico de hoje. Luísa de Taguatinga, DF. Deus abençoe, Luísa. Pastora Mônica é nossa pastora auxiliar aqui na live, ela que ajuda a cuidar das ovelhas aqui. Então, o pessoal vai pedindo oração, ela vai orando, vai se comunicando com as pessoas. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos começar então o nosso estudo bíblico. Hoje, como eu disse, eu vou estar meditando aqui com vocês em Isaías 58.
Eu vou ler todo o capítulo e depois pegar uma parte desse capítulo para a gente fazer aqui os comentários. Eu creio que vai te edificar muito nesse dia. Enquanto isso, o pessoal está chegando. O pessoal que chega depois pode começar a live do início, pegar do meio, né, do caminho, ou começar do início, colocar ali no modo rápido e assistir tudo até pegar a live onde está no tempo real, né? Você que ainda não curtiu esse vídeo, dá uma curtida. E você que tem o seu pedido de oração, pode colocar aqui nos comentários, participe da minha enquete. Se você já participou de algum evento público, né? Vamos ver como é que é a pergunta mesmo. Você já participou de algum evento público em sua cidade, tipo Marcha para Jesus? Por que eu pergunto isso? Existe uma frase muito famosa aí, que é atribuída a tantas diferentes pessoas, mas eu não sei realmente quem foi o primeiro a falar essa frase. É atribuída ao Einstein, a Bonaparte, vários outros homens aí famosos da antiguidade que não podem se defender, né? Então, eu vou citar aqui como uma frase que o que mais preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, devemos sim participar dos eventos públicos na nossa cidade, eventos da igreja, né? Para mostrar ali à cidade a força da igreja naquela cidade. Então, você tendo a oportunidade, participe aí. E eu vou estar, coincidentemente, isso que me levou a fazer a pergunta, né? Eu vou estar em Feira de Santana, participando junto com os irmãos de Feira de Jesus, ali na Bahia, da Marcha para Jesus 2022. E eu quero convidar todos de Feira, da região, para estar comigo ali, em nome de Jesus Cristo, marchando para Jesus. Vamos lá, queridos. Isaías 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ou seja, mesmo estando a casa de Israel em pecado, o Senhor diz: ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia, aí Deus responde: eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Deus está dando uma dica aqui, queridos, qual o jejum que ele responde e qual o jejum que ele não vai responder. Então, o jejum, nós vamos ver aqui, que ele não pode ser movido, embora, assim, as dificuldades, elas colocam certa animosidade no nosso coração. Deus, ele não é injusto. Deus não vai dar nenhuma resposta injusta só porque alguém está jejuando. Em outras palavras, o jejum ele não tem o poder de forçar a Deus a fazer aquilo que Deus não quer fazer. O jejum não tem o poder de forçar a Deus de fazer com que Deus haja fora do seu caráter. Na verdade, ninguém pode forçar a Deus a nada. O jejum ele é uma consagração. Ele é uma rendição. A gente vai ver aqui na segunda parte dessa leitura o que o jejum nos quebranta e faz com que façamos, e aí faz com que Deus nos atenda. Nós vimos ontem que o jejum ele tem recompensa, e hoje nós vamos aprender por que o jejum tem recompensa. Então ele diz o seguinte: seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Aqui Deus começa a nos dar a dica
do que o jejum faz em nós e conosco e por que ele nos recompensa após o jejum. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Então, o que o jejum faz conosco? O jejum não muda a Deus. Deus não muda. Imutabilidade faz parte do caráter de Deus, da essência de Deus. Deus não muda. O jejum não muda a Deus. A oração não muda a Deus. A adoração não muda a Deus. Essas atividades espirituais mudam aquelas pessoas que as praticam. Na verdade, o jejum muda quem jejua. E como que ele nos muda? O que o jejum faz na minha vida quando eu estou jejuando? Quando Deus diz, porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. E isso é algo que o jejum faz comigo, com você. Quando nós jejuamos, são quebradas as ligaduras da impiedade em nossa vida e contra a nossa vida. Né? Aquela que nós temos contra os outros e aquelas que os outros têm contra nós. Porventura, solte as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Então, o jejum, ele provoca em nós essa bênção de libertação. O jejum nos liberta. O jejum, ele quebra as ligaduras da impiedade. O jejum, ele desfaz as ataduras da servidão. O jejum, ele deixa livre os oprimidos. Ele despedaça todo o jugo. O jejum despedaça o jugo. Amém, querido? Olha, vamos, quantos benefícios já vimos aqui no jejum? Ele vai soltar as algemas da sua vida, vai te libertar de todo problema que você vem passando na sua vida. Nós sabemos que a maioria dos problemas da nossa vida, eles são causados porque algo em nós, houve uma falha em nós. Estou dizendo um pecado. Não estou dizendo que houve uma falha deliberada, porque ele começa falando para o profeta Isaías, dizendo assim, vai lá e denuncia, traz à luz o pecado do povo. Porque se a resposta não vem, porque há coisas que precisam ser consertadas em nossas vidas. E em seguida, o Senhor então vai nos dando a dica de o tipo de jejum que ele escolheu. Né? O jejum que ele escolheu não é o jejum só de você ficar sem comida um dia ou outro e colocar um pano de saco, jogar cinza na cabeça. Isso não é um dia aceitável ao Senhor. Ou seja, você consagra aquele dia, mas se o objetivo é só ficar sem comer, aí é um jejum intermitente, né? Para emagrecer. Mas o jejum que Deus escolheu, quando você jejua, você sabe que as ligaduras da impiedade serão desatadas na sua vida. Eu sei que serão desatadas na minha vida. Eu vou mostrar para vocês ainda um outro texto bíblico a respeito disso. Amém? Vai soltar as ligaduras da impiedade, vai desfazer as ataduras da servidão. A escravidão vai ser desfeita. A escravidão dos vícios, a escravidão dos pensamentos, a escravidão dos comportamentos serão desfeitas. O jejum, ele tem o poder de quebrar essas ataduras da servidão e vai deixar livres os oprimidos e despedaçar o jugo. E esse oprimido pode ser a própria pessoa que está jejuando ou outra pessoa para quem ou por quem ela está, fazendo o jejum. Porventura não é também, olha só, uma vez que você foi transformado, uma vez que soltou as ligaduras da impiedade, as ataduras da servidão, que o oprimido ficou livre, o jugo foi quebrado, olha que coisa linda. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Quando você jejua e essas impiedades, essas servidões, esse jugo, essa opressão, ela sai da sua vida, você se torna uma pessoa generosa. Então, você ali vai repartir o teu pão com o faminto. Você vai recolher em casa os pobres e desabrigados. Se você vir o nu, você vai querer cobrir esse nu. Você também não vai te esconder dos seus semelhantes quando ele precisar de você. Aí, meu irmão,
Olha só a dinâmica. Primeiro, Deus diz: não basta ficar sem comer. Você tem que ficar sem comer sabendo que você vai ser liberto pelo jejum, vai ser liberta pelo jejum. Né? O poder de Deus vai vir sobre ti, vai te libertar. Ou seja, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quando você jejua, a carne também fica pronta para receber essa bênção de Deus. Aí você vai ficar generoso. O jejum vai te quebrantar a ponto que vai te levar a tomar atitudes a favor do faminto, né? A favor do pobre, do desabrigado, do nu. E você não vai te esconder do seu semelhante. Então, versículo 8, romperá a tua luz como a alva, como o dia, vai nascer um dia. Olha, eu falo que a bênção vem depois do jejum, embora nós podemos perceber que as coisas começam a se movimentar na terra quando nós ainda estamos jejuando, mas depois que nós entregamos o jejum, aí começa a nascer um novo dia, né? A tua luz romperá como a alva, como a manhã, e a tua cura, o teu milagre, brotará sem demora, sem detença. E a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, versículo 9, você vai clamar e o Senhor te responderá. Você vai gritar por socorro e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti, ele volta à questão, né, aqui no versículo 9, daquilo que o jejum faz na nossa vida. Porque quando nós jejuamos, nós somos quebrantados e nós retiramos do meio de nós o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se nós abrirmos a nossa alma, aí nós abrimos a nossa alma ao faminto. Nós fartamos a alma aflita. Então, a tua luz, a nossa luz, ela nascerá nas trevas. A situação na nossa vida pode estar escura, pode ser trevas. A nossa luz nascerá nas trevas e a nossa escuridão será como o meio-dia. O Senhor nos guiará continuamente, fartará a nossa alma até em lugares áridos e fortificará os nossos ossos e seremos como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os nossos filhos edificarão as antigas ruínas e nós levantaremos os fundamentos de muitas gerações e seremos chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se nós desviarmos o nosso pé de profanar o sábado, o descanso do Senhor, e de cuidar dos nossos próprios interesses no seu santo dia, chamais o dia de descanso de eleitores de santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os nossos próprios caminhos, não pretendendo fazer da nossa própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor diz. Então, aqui ele fala do jejum e fala do sábado, porque você pode perceber que esse jejum aqui, do capítulo 58, provavelmente é o jejum que o israelita fazia no dia de sábado. E ele começa dizendo assim: será esse um dia aceitável do Senhor? Então, o sábado é um dia de descanso. Você que já fez o meu curso 7 RVP, 7 Rios de Vida Plena, você vai ver lá que eu falo a respeito do sábado, não do dia sábado, mas do dia de sábado, né? Nós precisamos tirar pelo menos um dia na semana para descansar. O seu sábado, o seu descanso, que a palavra sábado significa descanso, pode cair numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quarta-feira, né? Eu não observo o sábado, não tem nada contra quem faz, mas eu não observo o sábado como um dia, como uma religião do dia de sábado. Eu observo o sábado, dia de descanso, pelo menos um dia na semana. Então, meus irmãos, aqui ele fala a respeito dos benefícios do jejum, e se além disso você entender essa questão do sábado, de descansar um dia por semana, você, além de todas as bênçãos que o jejum proporciona, você se deleitará no Senhor. Você vai viver uma vida de deleite no Senhor. Mas voltando à questão do jejum, que é o assunto principal, você percebe que o jejum, então, ele quebra as amarras da servidão,
ele quebra as algemas da nossa vida, nos leva à generosidade, e a generosidade é que atrai a resposta de Deus. Então, fique atento nesse dia de amanhã, nesse fim de semana, se Deus vai colocar alguém na sua vida para que você seja generoso, para que você seja generosa, porque de Deus só tem aquilo que a gente pratica, não o que a gente sabe. Você pode ouvir essa palavra aqui, achar uma palavra boa, uma palavra edificante, mas se você não fizer o que está escrito, você não comerá o seu fruto. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós temos aqui várias pessoas participando. A Miscan, indígena, muito esclarecedor. Obrigado, pastor. Amém, amém. Rita Lima. Então é isso. O segundo texto, eu quero ler com você hoje, está em Mateus, capítulo 17. Mateus, no capítulo 17. Ali conta aquele episódio do Monte da Transfiguração. Quem já fez o 7RVP já sabe que eu trato desse assunto lá. No versículo 14, perdão, viu, gente? Mateus 17, 14. E quando chegaram, Jesus desce do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem e se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa. Incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando de Jesus em particular, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois se tiverdes fé como um grão de mostarda, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se espere senão por meio de oração e jejum. Então, já dei várias explicações a respeito desse texto. Aqui nós percebemos que os discípulos, Jesus primeiro, quando ele é procurado ali pelo pai do menino, ele diz para aqueles seus discípulos: vocês são a geração incrédula e perversa. Há incredulidade e perversidade no coração de vocês. Por isso que a fé está bloqueada. Mas quando os discípulos conversam com Jesus em particular, no versículo 20, e perguntam, capítulo 19, versículo 19 e 20, e perguntam por que nós não podemos expulsar o demônio. Jesus fala, porque a fé de vocês ainda está pequena. Né? Mas em verdade vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, ela pode ser pequena, mas se ela tiver vida nela, porque a semente ela tem vida em si mesma. E se você semear essa fé, se você plantar essa fé, ela virá a crescer. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não estava simplesmente fazendo uma crítica gratuita aos seus discípulos. Ele estava dizendo o seguinte: vocês não puderam expulsar por causa que a fé de vocês é pequena. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Jesus está dando uma esperança. Está dizendo, ó, se a sua fé for uma semente viva, mesmo que ela seja tão pequenina como um grão de mostarda, você vai semear ela na terra, você vai exercitar a sua fé na terra, e essa sua fé vai brotar, vai criar raízes, vai brotar, vai crescer e vai dar flores e frutos. Então, talvez você, nesse momento, está dizendo, pastor, a minha fé é muito pequena, mas se ela for uma fé, uma semente com vida dentro dela, eu vou explicar isso, ela vai crescer, se ela for semeada. Porque eu posso ter uma semente de milho na minha mão, ela tem vida nela mesma,
Mesmo que ela esteja ressecada, porque quando a gente planta o milho seco, não é verdade? Planta o feijão seco, você não planta feijão verde, você não planta milho verde. Mesmo que a sua fé, meu irmão, minha irmã, esteja assim bastante ressecada, ela está pronta para estourar e para virar uma árvore, para virar uma planta. Jesus estava dizendo que se você tiver fé como um grão de mostarda, se tiver fé com vida em nela mesmo, se você semear a sua fé. Abraão poderia estar até hoje, né? Falando em linguagem figurada, viu, gente? Lá em Ur dos Caldeus. Mas pela fé, Abraão levantou do seu lugar e foi. Fé não é para você ficar parado vendo o que Deus fará. Fé é para mover você na direção que Deus está te apontando. Deus te abre uma porta, você entra nela. A fé não é para você ficar como um monge lá no meio do deserto, esperando. A fé é uma coisa que te movimenta. Tem pessoas que pensam que crer é não fazer nada. Às vezes, quando Deus manda você não fazer nada, aí você não faz nada, porque quando você não está fazendo nada, você está fazendo, está praticando o ato de não fazer. Agora, a fé não é o comodismo, a fé não é o coitadismo, a fé não é a procrastinação, a barrigada, ficar empurrando as coisas com a barriga, isso não é fé. Deus ele tem um futuro para mim, ele tem um futuro para você, mas ele não fará isso sozinho. Ele vai usar pessoas. E a primeira pessoa que ele quer usar sou eu mesmo. Deus ele te direciona, te coloca no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E a nossa oração é que ele nos afaste das pessoas erradas. Mas você precisa semear a sua fé. O que a gente leu lá em Isaías 58? Você tem a fé, você pratica um ato. Qual que é o ato? O ato de jejuar. E o que esse jejum faz? Esse jejum te liberta, liberta você. Liberta para quê? Para semear a fé, para abrir a tua mão ao aflito, para compartilhar a tua roupa com o necessitado, para compartilhar suas coisas com os necessitados. E aí, a sua atitude de fé, quando você se levanta e age, a glória de Deus vai, a sua justiça vai adiante de ti. E a glória de Deus é a sua retaguarda, Deus vai te vigiando, mas quem vai é você. Quem vai é você. Então, quando ele diz assim, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus então responde, mas esta casta de demônio não se espelhe, senão por meio de oração e de jejum. Jesus não estava se referindo àquela casta de demônio que estava no menino, mas estava se referindo a esta casta de demônio que ataca os crentes para mantê-los na incredulidade e na perversidade. Porque você tem a fé, mas se você não se move pela fé, você não semeou a sua fé. Você tem uma fé inoperante. Você tem uma fé sem obras. E a fé sem obras é morta. E quando a gente fala em obra, a gente pensa logo em doar alguma coisa para um pobre. Mas a obra aqui é a ação. Se essa ação é fazer uma doação, como a gente leu lá em Isaías 58, ou se essa ação é para ir, é numa porta que Deus abriu de um trabalho para você e você vai pela fé, você vai com tudo, ou se essa fé, se essa ação é você, de repente, pedir perdão por algo errado que você fez, né? Enfim, a sua fé, ela tem que te levar a uma atitude. E a justiça ela vai diante de você, a glória do Senhor será a tua retaguarda. E Deus vai te abençoar. Voltando lá no texto de Isaías, a bênção aqui ela é poderosa, né? Que além de te abençoar, assim que o Senhor, né? Diz assim que nascerá
a tua luz nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim e como um manancial cujas águas não faltam. E aí a bênção, ela se estende aos nossos filhos, né? Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país, perdão, para que o país se torne habitável. Amém, queridos? Amém, amados? É essa a palavra de hoje. Obrigado, Gisela, Maria. Deus abençoe. Espero que você tenha sido edificado. Você que ainda não deu uma curtida aí, não apertou o joinha, aperta o joinha. Para as pessoas que gostariam de dar uma oferta ao nosso ministério, o Pix está aí na descrição. Vou até colocar aqui para você, o Pix é o meu e-mail, PR Antônio Cirilo. Aliás, está aqui na descrição do vídeo. Só você ir na descrição do vídeo. Está aí o nosso Pix. Você também que gostaria de fazer o seu pedido de oração, coloca aí nos comentários. Vou ver aqui. Olha, você já participou da nossa enquete com 183 votos, 60% já participou de um evento público, tipo Marcha para Jesus, 40% não. Então, imagina a diferença se você também começar a participar do evento público. E eu quero aproveitar para convidar os habitantes ali de Feira de Santana, na Bahia, e região, dia 30 de julho, às 14h30. A marcha estará partindo ali em frente à Caixa Econômica Federal para a grande concentração, grande culto que será feito na praça. Deus abençoe a todos os habitantes ali de Feira de Santana, que eles chamam carinhosamente Feira de Jesus. Vamos orar então? Pai Celestial, eu coloco diante de Ti mais esse dia. Nós abençoamos a vida de cada pessoa nessa live, cada irmão e irmã que está no jejum, na consagração. Te agradecemos, Senhor Deus, por aqueles que já entregaram a sua consagração. E eu oro para que tudo isso que eu li aqui no Isaías 58, que aconteça na nossa vida, que haja libertação, que haja cura, que seja desatado, Senhor, todo jugo, seja desatado, Senhor, toda maldição, toda pressão, toda opressão na nossa vida, seja desatado na nossa vida e na vida das pessoas relacionadas ao nosso jejum, à circunstância e situação da qual o nosso jejum está relacionado. Eu abençoo a vida dos meus irmãos com cura, com milagres, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, que todos nós possamos ser uma bênção e que o sol da justiça vá diante de nós, Senhor, e que a tua glória seja a nossa retaguarda. Que o Senhor possa nos fartar até mesmo em lugares áridos, em nome de Jesus Cristo. Que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Senhor, muito obrigado por essas ovelhas online aqui. Muito obrigado por cada família aqui representada. Muito obrigado. Eu sei que cada um tem uma vida, cada um tem uma dor, cada um tem uma situação, Pai Santo, é casamento, é financeiro, é emoções, e a tua palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. E eu coloco a vida de cada pessoa diante de ti, e eu peço agora que o Senhor dê ordem, Senhor, aos teus anjos a respeito dos teus filhos e das tuas filhas. Atende, Senhor, ao clamor do aflito. Senhor Deus, nesse jejum, todos estão inclusos, todos os seguidores do Instagram, do Facebook, do YouTube, Senhor nosso Deus, e eu te peço que essa bênção, Pai Santo, seja estendida sobre eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja um desatar de Deus na vida deles, em nome de Jesus Cristo. E quando isso acontecer, o Senhor possa revelar para o meu irmão, para a minha irmã, que foi por causa, Senhor, dessa consagração, por causa dessa dedicação ao Senhor, que nós possamos entender que a vida dedicada a Deus, ela tem recompensa.
para nós e para os nossos amados, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Um grande abraço, bom fim de semana.